e é muito por aí o meu trabalho e tem sido um desafio fantástico, porque é um setor ainda muito tradicional em Portugal e a gestão de recursos humanos ainda precisa de deixar um cunho grande no setor da construção em Portugal. Eu também dás aulas, obviamente. Claro, sou docente já há uns aninhos, Há uns quer anos, no ISLA, já passei pela Academia Militar, pelo ISCTE, vamos andando um pouco por aí. A verdade é que entre mestrados e depois doutoramento, e depois ter sido mãe, isto tem sido assim um corre-corre muito grande, mantendo a minha atividade profissional sempre. Mas sim, a docência é uma coisa que eu gosto muito e acima de tudo gosto de partilhar, porque dizemos isto muitas vezes aos nossos alunos, o conhecimento é uma coisa que se partilha e quando se partilha cresce, e eu acho que é por isso que é tão importante existirem este tipo de conversas e de intercâmbios entre docentes e alunos e conversas paralelas, porque todos nós ficamos a saber mais um bocadinho quando saímos daqui e isso é ótimo para todos. Sim, isso é bem verdade. Eu vou agora lançar-te alguns teasers, digamos assim, para conversarmos aqui um bocadinho sobre os grandes obstáculos, aqueles que nós consideramos serem os obstáculos maiores, mas também peço aos alunos para participarem, como é evidente, que é para te fazerem perguntas, aproveitarem. Interrompam umas vezes se quiserem, eu digo sempre chateiem-me, isto, por favor, interrompam, trago sempre convidados que são do mercado, que trabalham diretamente com as coisas. Aproveitem. Exato, aproveitem. Olha, a primeira coisa que eu ia começar por te perguntar, aliás, uma coisa que nós já falámos muito nesta primeira aula, que hoje é a minha primeira aula desta unidade curricular, que já tive com eles noutra, mas desta em concreto, é sobre a questão do instrumento que para mim tem que estar ao montante de tudo isto, que é a descrição de funções bem atual, que eu acho que esse é um dos grandes problemas. Como é que tu vês isso? Como é que tu viste isso numa empresa tão tradicional, por exemplo, como a MAPEI? Como é que... As descrições de funções são uma coisa que em muitas empresas é considerado algo um bocadinho chato, mas fazer isto porquê? Já toda a gente aqui sabe o que é que tem para fazer, as pessoas chegam e nós dizemos o que é para fazer. Em bom rigor, isto é uma grande mentira, porque existem, então especialmente nas empresas que já têm algum histórico, a verdade é que as coisas vão evoluindo, as funções vão evoluindo, não é? Tanto software, tanta tecnologia, e depois como é que é possível ninguém ajustar as descrições de funções? E quando um dia decidimos, vamos mexer nisto e vamos voltar a verificar o que é que as pessoas fazem, percebemos que há coisas que estão na descrição de funções que aquela pessoa já nem faz, aliada à tarefa, e há outras que são muito necessárias e que não estão espelhadas na descrição de funções. Por isso, efetivamente, uma das grandes bases, para mim há duas grandes bases na avaliação de desempenho, uma delas, obviamente, a descrição de funções. Felizmente, por exemplo, eu na MAPEI tenho muita sorte com isso, porque enquanto multinacional tem muito cuidado com as descrições de funções e com o alinhamento das descrições de funções, e é quase que obrigatório religiosamente todos os anos voltar a analisar e mantê-las atualizadas. Mas, por exemplo, na empresa onde eu estava anteriormente, isso nem sempre acontecia. Felizmente também tínhamos uma certificação da qualidade, e isto é uma nota muito importante, especialmente para as PMEs. Muitas das vezes é a questão de haver um sistema de gestão da qualidade, uma certificação que quase que obriga a que as descrições de funções enquanto documento base exista. Se essa é uma boa forma de empurrarmos um bocadinho os líderes, os gestores, os patrões para terem atenção ao documento, olha, então aproveitemo-la, porque é muito importante realmente que as descrições de funções estejam bem feitas, ou pelo menos atualizadas devidamente. Eu não posso avaliar o desempenho de alguém que eu não sei bem o que é que faz. Exatamente. É um grande obstáculo. Aliado a este, depois temos o outro que é, ok, vou medir, mas vou medir o quê? Qualquer coisa associada à tarefa, porreiro, mas isso é estratégico para a empresa, é core, é importante. Não sei. Então, ups, não há estratégia. E este é o outro grande problema. E temos sempre que pensar que enquanto gestores de pessoas ou pessoas que trabalham com pessoas e que avaliam pessoas, há dois grandes tipos de empresas. Os que têm um caminho estratégico definido, que conhecem de trás para a frente e que utilizam como roteiro de navegação, já não a longo prazo, mas pelo mesmo a curto, médio prazo, e depois temos as outras empresas que não sabem muito bem onde é que vão. Não é? Infelizmente é isto, nós sabemos. Tentar implementar um sistema de avaliação de desempenho, quando não há objetivos estratégicos definidos, quando não há algo a atingir,
malta, muitas das vezes é um tiro no pé, porque então porquê é que eu estou a dizer que quero avaliar aquilo e não outra coisa? Como é que eu explico aos meus colaboradores que os vou avaliar em algo que é muito importante? Eles ficam a olhar para mim e perguntam, mas é importante porquê? E eu não tenho nada para lhes responder. E isto é, de facto, muitas das vezes outro grande obstáculo da avaliação de desempenho. É quando tentamos implementar alguma coisa que está pensada, e até pode ter sido bem pensada, mas está pensada quase como um castelo no ar, porque tem muito a ver com o que eu acho que é importante e não o que a empresa, do ponto de vista estratégico, definiu que é importante. Sim. E diz-me uma coisa, quando existe essa definição estratégica, isso é uma coisa que eu muitas vezes também falo aqui com os alunos, já desde a outra unidade curricular, e hoje também já falámos, quando existe essa tal definição estratégica, às vezes a comunicação dessa estratégia não é muito bem feita, a mim parece-me, porque a linguagem da estratégia nem sempre é muito perceptível. Eu acho que isso pode ser também um obstáculo a desenharmos, ou melhor, pelo contrário, não é bem um obstáculo, eu acho que o sistema da avaliação de desempenho, os próprios objetivos desse sistema podem ajudar a clarificar um bocadinho essa estratégia, certo? Sem dúvida. O primeiro grande obstáculo da avaliação de desempenho ou da gestão de desempenho é uma coisa muito simples. São as pessoas. Então, mas isso é o que eu digo. São as pessoas. Nós estamos a falar de um sistema que está assente em pessoas que avaliam pessoas. O que é que nós temos aqui? Pessoas. Alguma destas partes fazemos reset? Não existe. Não há formatar isto. Nós trabalhamos com pessoas, tentamos criar boas métricas, mas há uma coisa que é muito importante quando trabalhamos com pessoas, é a forma como comunicamos e explicamos. Especialmente hoje em dia, e especialmente com as novas gerações que nós temos no mercado de trabalho, ninguém consegue estar num local a trabalhar quando não percebe o porquê. Isto é óbvio, não é? Eu tenho uma filha de 3 anos que já tem os porquês e pergunta porquê. Como é que nós depois nas organizações não nos lembramos disto e não explicamos aos colaboradores, primeiro, qual é o caminho que vamos seguir, especialmente naquele ano, e porquê? Não temos que contar os segredos estratégicos. Não temos que contar tudo o que está por trás disso, é óbvio, muitas dessas coisas são gestão, mas é importante explicar que há um caminho decidido e qual é a cota parte que cada um tem nesse caminho. Eu sei que já cá tiveste a Sara Alberto, e a Sara Alberto tinha o mecanismo dos puzzles, que explica isto muito bem, não é? A Sara não vai falar dessa parte, sim. O que eu tenho, mas a empresa onde a Sara trabalha tinha isto, e isto é muito importante. Imaginem a avaliação de desempenho com uma base, que é um puzzle gigante. Qual é o puzzle gigante? A estratégia da organização. O que é que vão ser os objetivos de cada um, de cada função e não de cada pessoa, de cada função? A peçazinha do puzzle que diz respeito à sua tarefa na concretização da estratégia da organização. E é tão simples quanto isto. Não há que complicar. O que eu tenho que conseguir é passar a mensagem ao colaborador de o que eu espero de si em 2021 é isto. E a razão é esta. Ok? Eu estou num processo de internacionalização para a Espanha. Ok? É um objetivo estratégico. Quero internacionalizar-me para a Espanha. Imaginem com uma equipa comercial. Quero começar a vender para a Espanha. Esse é o objetivo estratégico. A cota parte de um técnico comercial é angariar, por exemplo, 3 novos clientes por semestre em Espanha. Essa é a sua peça no puzzle, ok? Então, primeira coisa a comunicar. Este ano decidimos que vamos voltarmos para a Espanha. Ponto número 1. Segunda parte, a tua parte relativamente a este objetivo estratégico é angariar 3 clientes por semestre. Eu, por acaso, sabes que dei esse exemplo. Nós realmente, Marta, não foi para a Espanha, mas foi para a China, já nesta aula. E era para as questões da produção. Imagina, nós vamos internacionalizar para a China, temos que produzir mais, porque o mercado interno, nós temos uma determinada produção que tem que garantir a do mercado interno. Portanto, a linha de produção, por exemplo, tem que produzir mais não sei quanto, o que significa que cada um deles, cada empregado em si, não é? Dentro de uma determinada, tem que produzir mais não sei quantos, seja o que for que nós estamos a vender. Portanto, onde é que começa o obstáculo? Começa normalmente no facto de nós não comunicarmos ao colaborador porque é que lhe estamos a dizer, no exemplo da produção, porque é que nós não lhe estamos a explicar porque é que precisamos que ele produza mais. Claro. Então o que é que ele vai achar? Estes doidinhos estão a dizer
que querem que eu produza mais, mas para quê? Se nós no ano passado produzimos e deu bem, mas ando aqui a correr agora porquê? É o porquê que é importante. Olha, é porque vamos internacionalizar-nos, é porque vamos todos ganhar com isto. E realmente isso é algo muito importante para quê? Para explicar ao colaborador qual é a expectativa que a empresa tem da sua performance durante um ano. Porque falar em avaliação de desempenho é isto. Eu não adoro o termo avaliação de desempenho, provavelmente a Isabel partilhou o mesmo convosco. Eu prefiro a lógica da gestão de desempenho. Sim, a nossa aula hoje foi sobre isso, exatamente. Mas a avaliação é um dos momentos, não é? É a métrica que nós usamos para gerir depois, claro. Sim, só que eu acho, e especialmente porque na MAPEI eu tive um projeto piloto muito interessante, que foi, já existiam muitos KPIs, ou seja, indicadores de performance quantitativos, ok? No sentido, nós temos unidade de produção, e temos equipas de vendas e temos marketing, ou seja, todas as equipas já tinham KPIs definidos, mas tentava-se que existissem KPIs para medir coisas como o espírito de equipa ou o interrelacionamento, mas não existia efetivamente uma matriz que medisse esse tipo de competências, que hoje em dia são essenciais. Falar de pessoas, falar de trabalharmos e termos equipas a trabalhar connosco, está diretamente ligado com comportamentos alinhados com a cultura, com a missão, com os valores de cada organização. E isso é comportamental. Agora, para mim, espírito de equipa pode ser uma coisa completamente diferente do que para cada um dos que está aqui nesta conversa, não é? Porquê? Porque depende do nosso bom senso, depende da forma como fomos criados, dos sítios onde crescemos, com quem nos relacionamos. Então, uma das coisas que organizacionalmente é muito importante é, se eu estou a definir aqui um objetivo, especialmente comportamental, primeira coisa, eu vou ter que clarificar o que é que para a minha empresa é espírito de equipa. Ponto. Também isso já é disse, essencial. também já não hoje é? disse isso, exatamente. Porque senão cada qual vai achar que espírito de equipa é aquilo que acha para si, não é? E isso não está alinhado com a cultura da organização. Esse é o primeiro passo para não existirem mal-entendidos, porque senão chego ao fim do período e vou avaliar e digo, olha, o seu espírito de equipa realmente não é muito bom, precisamos melhorar isto. Não é muito bom, mas eu sempre fiz assim, então eu sou super amigo e trago uns bolos de vez em quando. Sim. Ok, então mas quando é a parte de dar uma ajuda aos colegas porque não estão ainda com o débito de produção que precisam, você é o primeiro a ir embora, não se disponibiliza a ajudar. Então mas isso é trabalho deles, isso para mim não é espírito de equipa. E lá está o problema já, não é? Claro. Então, a primeira questão é balizar o que é que para a organização, não é? É o tal espírito de equipa, ou o que é criatividade, ou o que é capacidade de liderança. Isso é essencial. Temos que transformar isso em comportamentos observáveis, temos que os E depois criar os tais comportamentos observáveis para cada uma dessas dimensões que queremos avaliar. E isso vai nos ajudar a ultrapassar outro grande obstáculo. Mais uma vez, o facto de trabalharmos com pessoas e termos pessoas a avaliar, que é o facto de, para um avaliador, o trabalho de equipa também poder ser uma coisa e para o outro ser outra coisa. E quando criamos comportamentos observáveis, o que vamos estar é a dar informação ao avaliador para ele não sair do caminho que a empresa pretende avaliar. E isso também nos vai ajudar a outra coisa que muitas vezes acontece, que é termos os avaliadores tendenciosos, não é? Um dos grandes problemas da avaliação de desempenho, especialmente em Portugal, pela cultura que nós temos, no sentido das pessoas muitas das vezes ou quererem mostrar o poder que têm ou preferirem não se chatear com ninguém da equipa, evita-se o confronto, e quando digo confronto não é confronto negativo, evita-se muitas das vezes dizer ao colaborador o que realmente se pensa dele e o que se pensa do seu desempenho. Isto é gravíssimo quando queremos fazer uma avaliação de desempenho assertiva e quando queremos fazer gestão de desempenho voltada para o desenvolvimento. Porquê? Porque se eu logo ao início conseguir explicar ao meu colaborador quais são os pontos fracos que ele tem, ou os pontos de desenvolvimento, para não dizermos pontos fracos, a pessoa vai ter um ano inteiro, não é? Um período de evolução para se desenvolver e para melhorar.
Se eu tiver um avaliador que avalia sempre de forma mediana, porque assim agrada a gregos e a troianos, não é? Famosa expressão, que serve para muito na avaliação de desempenho, o que é que vou ter? Nunca vou conseguir descobrir quem são os excelentes de uma equipa e quem são os colaboradores que precisam de melhorar. E é isto que é um grande obstáculo. Fazer avaliação de desempenho a sério é fazê-la com vista à tal gestão do desempenho. E gestão de desempenho não é mais do que melhorar os meus colaboradores, melhorar as suas competências, melhorar as suas apetências, motivá-los e, ao mesmo tempo, obviamente, melhorar a performance da organização. Marta, Sempre numa lógica de melhoria. sim, há pouco nós tivemos aqui uma discussão sobre isso, a Elisa, que está aqui, eles não querem falar, como vês, estão aqui muito sossegadinhos. Olha, mas vocês vão ter que me calando, senão eu falo, é uma chatice. Não, eu gosto de ouvir falar, deixa de falar, eu gostava é que eles colocassem questões mesmo, mas a Elisa, há pouco nós estávamos a discutir isso, porque eu estava a falar daquele senhor da Netflix que teve lá, o responsável de recursos humanos, lembras-te, que diz que na primeira má avaliação despede as pessoas, ok? Lembras-te que tivemos uma grande discussão sobre isso, que é a perspectiva contrária a tudo aquilo que tem sido a evolução para a gestão do desempenho, não é? E a Elisa estava-me aqui a dizer há pouco que muitas das empresas nem sequer, ou que tempo é que seria aceitável uma empresa esperar, ou seja, para que essa melhoria se dê, porque essa melhoria é um processo, não é? E as empresas estão dispostas a esperar que esse processo se concretize. Até, de que maneira? Porque a Elisa estava-me a dizer que muitas delas não esperam, não conseguem esperar, não é? Ou não querem esperar, digamos assim, não dão tempo às pessoas para esse processo. Eu percebo, faz-me sentido a dúvida e a minha resposta é depende. E eu explico porquê. Há situações comportamentais que a organização, apesar de gostar ou ter expectativa que aquela pessoa atinja um outro nível, consegue, obviamente, manter o colaborador. Porquê? Porque não afeta o core estratégico, por exemplo. Mas se imaginem alguém numa equipa comercial é desorganizado ao ponto de desorganizar o seu próprio trabalho da equipa e o das outras equipas, ok? E isso tem impacto negativo em se alcançar o tal objetivo estratégico. Aí temos um período de avaliação, não é? Que se calhar é um ano, o habitual, não é? Sim. E depois, o segundo ano já vai ser o segundo ano de acompanhamento muito próximo. E duvido que essa pessoa, ao fim do segundo ano, se não melhorar nadinha, ou se melhorar muito pouco, se mantenha na organização. E atenção, às vezes podem ser ótimos a vender. O problema é a entropia que criam aos outros grupos, às outras equipas e aos seus próprios colegas. Por isso depende sempre muito, e depende muito do ponto de vista de quem? Não é dos recursos humanos, porque eu às vezes não tenho know-how suficiente sobre cada uma das funções para perceber onde é que tem que terminar a avaliação de desempenho e começar o convite à saída. Onde isto normalmente tem que vir de quem? Do gestor de processo, do coordenador, da pessoa que, conhecendo bem a tarefa e o fluxo de trabalho entre a equipa, detecta este elemento, cria entropia com a qual se convive e conseguimos continuar a trabalhar com ela, apesar de termos que dar acompanhamento e se calhar dar formação ou criar algum processo de mentoria, ou por outro lado, dizer já não dá mais, já esperamos um ano ou um ano e meio, se calhar a partir de um ano e meio eu já estou a receber uma indicação a dizer é para sair. Especialmente hoje em dia, com as lógicas, por exemplo, dos contratos a termo, que podem ir no máximo até 2 anos, então aí vou-vos dizer que nitidamente a baliza será sempre a do tempo do contrato a termo. Sim. Okay? Mas aí também sujeitando-nos um pouquinho à subjetividade do avaliador, certo? Ou seja, da pessoa que está mais próxima, não é? O que podemos fazer, e isto é uma batalha minha sempre, não é de agora, eu costumo dizer que normalmente o meu grande problema não é o sistema de avaliação de desempenho, são os avaliadores. Sim, claro. Isto é uma discussão tremenda, e uma discussão tremenda especialmente em culturas mediterrânicas como as nossas, não é? Porque no norte da Europa não se sente tanto isto, no sul da Europa sente-se muito a tal lógica do chefe ter muitas das vezes dificuldade em avaliar, não é negativamente, é avaliar no sentido de dizer tens pontos de melhoria e tens que os desenvolver, senão nós serem assertivos, não é? A assertividade é algo que na avaliação de desempenho é muito importante. E obviamente depende muito da chefia do gestor de processo.
Agora, um trabalho nosso nos recursos humanos, e esse já depende de nós, é o quê? Formar avaliadores, acompanhar os avaliadores, em bom rigor, chatear os avaliadores. Acontece-me com alguma frequência agarrarem avaliações de desempenho e reunir com o responsável da equipa e discutir a avaliação de desempenho com o responsável da equipa. E não tenho problema algum em fazê-lo, porque dessa nossa troca de ideias, por norma, saem ou ideias de formação e de algum tipo de acompanhamento mais próximo ao colaborador, ou então percebemos que houve incongruências. Porque Claro. é uma coisa que nós nos recursos humanos podemos e devemos fazer, que é não ficar na nossa secretária sem saber do que é que se passa à nossa volta. Por isso, o avaliador tem inputs, mas eu também consigo ter, vocês também conseguem ter. E Claro. depois são essas trocas de ideias que nos ajudam até a ter alguma percepção se a avaliação de desempenho foi um bocadinho mais esticadinha ou não. Creme de la creme, seria todos conseguimos ter avaliações 360. Era isso que eu ia perguntar, como é que tu vês, já não digas 360, mas as que não são pelo menos unilaterais, ou que são só entre avaliador e avaliado. Termos, o que é que tu achas, é uma forma de conseguirmos ultrapassar um bocadinho isso, temos Sem mais dúvida. do que um, isso passa-se na MAPEI, não sei bem se sim, se não? Estamos em work in progress. Inicialmente implementamos a avaliação das competências, que era algo que não estava tão trabalhado, como eu vos dizia, e nós num sistema de avaliação de desempenho a implementação não se faz num ano, é impossível, ok? Conseguimos fazê-la durante todo o ano 2020. Em 2021 estamos a ajustar alguns detalhes, situações que detectamos que poderíamos melhorar, e o processo natural será a partir daqui, a partir do momento em que percebermos que estamos com bom ritmo na gestão do desempenho, avançar para uma avaliação pelo menos a 180 graus, ok? É algo que tem que ser sempre trabalhado com os avaliadores. Muitas das vezes, especialmente se estivermos a falar dos belos chefes à portuguesa, felizmente não tenho na MAPEI, porque a MAPEI não tem muitos estratos intermédios e isso ajuda nesse sentido. Mas a verdade é que os chefes muitas das vezes gostam de ter o poder da faca e do queijo na mão, não é? E de serem eles a avaliar sozinhos. E isso é algo que não é bom, e não é bom para ninguém, olhem, não é bom para o chefe, que às vezes registra apenas incidentes críticos muito bons ou muito maus, não é bom para os colaboradores e não é muito bom para o próprio resto da empresa, porque muitas das vezes entre as equipas é que há a sensação que a avaliação de desempenho não é bem feita. Porquê? Há equipas que têm chefes super benevolentes e que então dão cotações muito boas, não é? E depois há equipas onde os chefes são um bocadinho mais, não é rígidos, mas gostam de fazer com mais detalhe e nesse sentido depois o que é que têm as equipas a dizer? Mas eu para isso antes queria ter aquele chefe, ou antes queria trabalhar naquele departamento. Então eles são todos tão bons. E isso é que nos dá a dor de cabeça. Quando depois introduzimos, especialmente pares a avaliar, já estamos a melhorar muito. Porquê? Já não é só o chefe. São pessoas com funções com complexidade semelhante que no dia-a-dia, não é, partilham funções com aquela pessoa que vão avaliar. Quando conseguimos meter clientes, sejam internos ou externos, melhor ainda. Claro. Eu costumo dizer que quanto mais opiniões eu conseguir recolher, melhor à partida conseguirá ser a avaliação. A verdade é que é um processo moroso e que tem que ter sempre ajustes pelo caminho, mas que para mim é das maiores mais-valias que podemos ter, é conseguirmos ter uma avaliação de desempenho que não esteja apenas dependente do bom humor ou do mau humor da chefia, da maior ou menor formação da chefia, das empatias da chefia, não é? Somos portugueses, sabemos o que estamos a dizer, já para não ir buscar as famosas graxas, os cafezinhos, somos pessoas. Não é? O que temos, nós não vamos acabar com isto nunca. O que nós podemos é criar sistemas e procedimentos que nos permitam diluir o facto de sermos pessoas. Claro. Diz-me uma coisa, no sentido dos avaliadores, tu achas que deve haver uma formação para os avaliadores quando estamos num processo anterior e da implementação? Sim. Acho que deve haver uma formação, não formação estática, não uma formação de sala. Gosto de valorizar o que eu costumo dizer que é uma conversa informal dentro da formalidade que é a avaliação de desempenho. Porquê? Se vocês enfiarem todos os chefes que têm numa organização, seja de que setor for, e explicarem
não vai resultar nada, porque cada um tem o seu mindset, cada um tem a sua opinião, cada um tem os seus valores muito próprios e depois à frente dos outros às vezes não expõe as suas dúvidas. Coisas tão simples como, então, mas eu tenho uma equipa de marketing, o que é que a mim me interessa se a pessoa tem traços de liderança ou não? Muitas das vezes isto surge numa reunião de 1 para 1 em que estamos a discutir e lá vem esta conversa e eu consigo explicar que para mim é extremamente importante que um criativo ou um designer gráfico me mostre se tem ou não traços de liderança. Porquê? Um dia a equipa pode crescer, um dia o responsável do departamento pode não estar e nós vamos precisar de alguém que assuma as rédeas e o substitua. E nesse sentido, é muito importante eu conseguir validar isto, mas estas são dúvidas que com frequência vêm à cabeça de quem avalia. Sim, claro. São dúvidas que nós devemos retirar. Isso tem muito a ver também com a identificação do potencial. Eu já hoje estive a falar com eles sobre isso. Se nós não conseguimos identificar o potencial do que temos, como é que vamos fazer minimamente planeamento de carreiras ou como é que no momento em que precisamos, como é que vamos recorrer? Sim. Essa identificação é extremamente importante e esse processo, obviamente, vai ajudar muito, como é evidente, a identificar. Vocês fazem isso, identificação de competências? Claro. Melhor, uma das melhores formas de trabalharmos os outros sistemas de RH na empresa, ok? O sistema de recompensas, nitidamente. Okay? O sistema de recompensas funciona lindamente quando está alinhado com uma avaliação de desempenho e especialmente uma avaliação de desempenho que seja entendida internamente como equitativa e transparente. E este é o grande problema de termos que ter avaliadores preparados e de bom nível a avaliar, senão lá se vai a equidade dentro da organização. Lá temos a tal conversa à hora do almoço ou ao café que eu quero ter aquele chefe porque ele avalia sempre para cima. Claro. Isto é tudo o que nós não podemos ter. Teresa, queria dizer qualquer coisa, certo? Sim, a minha questão é referente a um ponto anterior que estavam a falar, relativamente à avaliação. Estou a ouvir o barulho, não sei de onde é que vem. É o professor João, já está. Relativamente à avaliação por parte dos pares, Marta, como é que vocês, portanto, fazem esta avaliação ou prevêem organizá-la no sentido de garantir o anonimato dos colegas que avaliam? Com questionário, sim, mas imagine uma equipa pequena. Como é que fazem isso? Eu não me parece que o anonimato em determinadas situações tenha que ser assim tão necessário, depende. Eu também defendo uma coisa que vou ser muito transparente. Culturas onde não haja abertura de espírito ou culturas onde existam demasiadas guerras entre colegas, esqueçam lá isso, não façam, não vai adiantar para nada. E temos que ser sinceros. Se temos uma cultura organizacional que não está preparada para um colega avaliar outro colega e vai utilizar a avaliação como arma de arremesso, primeiro, melhoremos a cultura e depois implementemos uma avaliação 360. E de certeza que já ouviram falar muito nisto. Se não tivermos uma cultura organizacional devidamente trabalhada e alinhada para esta transparência, porque aqui depois é a questão da transparência. Eu tenho que conseguir explicar a avaliadores e a avaliados a preponderância e importância da avaliação de desempenho ser justa, ok? Se não temos pessoas preparadas para trabalhar de acordo com isso e as pessoas apenas vão estar a utilizar aquilo para dizer mal do colega de quem não gostam, ou mal da colega de quem não gostam da roupa, ou para indicar com o chefe, que às vezes também acontece, é que estejam sossegados que aquilo dá muito trabalho depois a tratar e o resultado vai ser de bola. É isto. Sim, mas quando está associado a um sistema de recompensas é muito possível que as pessoas queiram competir entre elas portanto, conseguirem uma nota melhor para atingirem o sistema. Teresa, eu concordo consigo, mas gosto de ter ambientes onde os colaboradores competem entre eles na performance e não nas notas que dão uns aos outros. Então, se assim houver, como é que fariam? Portanto, é a minha questão. Se houver uma cultura ou um sistema em que as pessoas tenham alguma competitividade entre elas neste sentido... Não meto os colegas e meto os clientes internos ou externos, sem dúvida. Retiraria os pares. Se os pares vão estar a tramar uns aos outros, não os considero, porque há uma menos-valia e não uma mais-valia, ok? Ok. O que eu faria efetivamente era colocar clientes e superiores ou existindo outros departamentos que possam dar feedback, porque às vezes acontece, não dentro da mesma equipa, mas entre equipas
que se relacionam e, por exemplo, têm timings de resposta umas para as outras. Acontece, por exemplo, na empresa onde trabalho. Temos equipas interdependentes, aí sim faz sentido a própria equipa avaliar a outra equipa, não há interesse interno dentro da equipa, ok? Mas há de facto um feedback sobre a performance daquela pessoa. Para mim é uma boa forma de fazer isso sem ser dentro da própria equipa. Obrigada. Sim, mas em última análise, Marta, eu acho que a resposta seria retirar a avaliação de pares quando isso só origina conflitos, como aliás sabemos. Aliás, eu tinha falado com eles há pouco sobre a 360 e sobre a dificuldade das empresas mais tradicionais e familiares, tanto do nosso mercado, em implementar esse tipo exatamente porque... Muitas das vezes nem é por serem familiares, não é? Muitas das vezes é mesmo o facto do clima ser mau, francamente mais mau. tradicionais, mais burocratizadas, mais tudo mais, em que, na verdade, nunca é bem aceito, por muitos daqueles tais chefes que tu referiste, os chefes à moda antiga, à nossa moda, nem sequer admitem ser avaliados pelos pares, porque acham que, enfim, sabes como é que é, então nesse caso temos que, Teresa, eu diria que nesse caso temos que procurar outras fontes, sim, de informação, porque senão... Sim, mas era como eu dizia, não dando para fazer internamente, uma opção é entre equipas paralelas, que dependem umas das outras. Okay? Aqui a questão nem seria o conflito, na eventualidade de haver uma equipa ou outra onde isto pudesse acontecer, portanto o retirar também seria prejudicial para todos, não é? Acho que essa proposta mas faz sentido. Quando falamos de retirar a avaliação a pares é exatamente para minorar os conflitos, porque quanto mais conflitos, também já sabemos, né, desde mais complicado e mais reflexo tem na produtividade negativa, que é aquilo que tudo que não se quer. Ora bem, relativamente a questões de... Teresa, já está? Alguma pergunta, meninas? Isabel, não sei porque é que está tão calada. João? Estou chateada, só cheguei a meio. Isabel, olha, eu não conseguia fazer nada. Não apanhei nada. Ainda bem a tempo. Ainda vem a tempo. Mas o João quer fazer uma pergunta, vou dar agora a vez ao João. Vá lá. Olá outra vez. Não, este tema que eu concordo em absoluto com o que a Marta disse, esta competitividade, a competitividade é de facto na produtividade e não naquilo que dizemos uns dos outros. Mas, e claramente, mal estamos nós quando o sistema de avaliação de desempenho é o momento em que eu posso falar dos meus colegas. É o único momento em que eu posso fazer isso. Nós, numa disciplina que demos aqui na pós-graduação, falámos de feedback contínuo, não é? A avaliação de desempenho não pode ser uma surpresa, não tem que ser uma surpresa, não deve ser uma surpresa. Mas eu, por acaso, há bocado estavam a falar do chefe mais... Eu quero ser avaliado por aquele chefe, porque aquele chefe é mais simpático e dá notas boas e classificações boas e não sei o quê. Em alguns modelos que implementei, nós usávamos o critério da homogeneização, ou seja, as avaliações finais, antes de serem conhecidas, havia uma homogeneização dentro da organização para saber que critérios é que eram usados e havia comparação das diversas equipas, porque nós acabamos por conhecer melhor ou pior todas as pessoas que estão na organização e ver se havia grandes disparidades ou não entre os diversos avaliadores, etc. por aí fora. E depois há mais um conceito que é, se eu avalio muito bem a minha equipa e os meus resultados genéricos são maus, então quem está mal sou eu. Não é? Pois, isso é verdade. Portanto, se a minha equipa são todos bons e os meus resultados genéricos da equipa são maus, estou mal. Não é? Pronto. E já agora, Marta, cotas de avaliação. Isso é um tema ou não? Para mim, não. Okay. Não tem distribuições obrigatórias? Não, de todo. Temos um enorme foco no mérito e no reconhecimento do mérito e achamos que estar a dizer que temos cotas para quem é excelente é no mínimo estarmos a dar tiros no próprio pé, ok? O que é que eu quero dizer com isto? O que nós queremos, e isto é algo que é passado a todos e vamos fazendo sempre briefings anualmente e reuniões trimestrais com os colaboradores todos da empresa, o que é passado, o tal feedback contínuo, é que nós queremos toda a gente ultrapassar os 100%. Isso é super bom sinal, ok? A nossa avaliação de desempenho não está preparada para terminar nos 100,
tal como acontece em muitas das empresas, ok? O que nós queremos são o quê? Desempenhos excelentes. Então, se nós queremos desempenhos excelentes, são os 120 ou os 125. E isso é a mensagem que para mim é essencial, é por isso que eu vos digo que eu gosto da gestão do desempenho. Eu quero dizer todos os dias aos meus colaboradores, malta, nós chegamos aos 125 e vamos lá chegar todos. Até nos objetivos que são da equipa, é muito importante que não deixem ninguém para trás e que deem todo o apoio que possa existir. Porque, efetivamente, e nisto é uma opinião muito pessoal, até pela lógica das avaliações de desempenho e dos avaliadores e das empatias, por muita homogeneização que às vezes pode existir, as cotas vão ainda ajudar a que haja mais essa tendência, porque quando obrigamos a haverem cotas de excelentes e só lá entram 3 ou 4 e os outros não podem entrar, estamos a dizer nitidamente à equipa e à empresa que não temos muito lugar para a excelência e que se vocês realmente são talentos, mas já não cabem nestes, se calhar melhor é ir procurar trabalho noutra empresa. E isso vai contra tudo o que seja, reter talento, potenciar talento, trabalhar talento. Sabemos, obviamente, que há pessoas que pelas suas próprias características não são talentos, felizmente, porque também nas empresas se só tivermos talentos às vezes estamos tramados, porque depois os talentos querem voar e lá se vão embora e depois quem é que nós temos para estar connosco? Não é? Mas efetivamente nós na empresa não temos sistema de cotas, temos uma gestão de desempenho muito virada para os resultados, obviamente, para os resultados das equipas acima de tudo, que no todo concretizem o tal objetivo estratégico, objetivos, com muitos projetos prioritários, muitas interligações entre equipas e equipas com objetivos partilhados entre elas, que é algo que faz com que tenham, mesmo não tenham muita vontade, olha, como eu costumo dizer, não adianta terem quintais com as portas fechadas, abram lá as portas, misturem-se, vão buscar as couves, misturem com as maçãs e temos todos que conseguir trabalhar juntos. Por exemplo, um dos objetivos internos que temos é o da resposta interna em 24 horas. Para quê? Para que não se comunique melhor com os de fora do que os de dentro. E isto é um objetivo que é controlado entre todas as equipas, para potenciar essa ligação e o abrir de portas entre quintais. Porque a avaliação de desempenho também tem isto bom. Nós podemos usar objetivos para potenciar coisas que não estejam tão bem dentro da organização. E não criar apenas os tais objetivos individuais que vão espicaçar a competitividade para ser o melhor, para ganhar o melhor prémio, mas às vezes temos que ser muito estratégicos na avaliação de desempenho, e estratégicos do ponto de vista da gestão das pessoas e da gestão do interrelacionamento das equipas. E para mim isso muitas das vezes é o mais importante para pôr as coisas a funcionar melhor. Porque quando conseguimos quebrar barreiras com a avaliação de desempenho e com o Ferrero Rocher, que é o sistema de recompensas no final dessa avaliação de desempenho, estamos a potenciar, obviamente, uma melhor performance dentro da organização toda. E isso é o nosso Eldorado, obviamente. Cenoura, também. Marta, eu queria avançar para essa parte da relação ou da interdependência entre a avaliação de desempenho. Relativamente às cotas, obviamente já tínhamos falado aqui hoje, temos aqui a Irlanda, por exemplo, que é avaliada pelo CIADAP, que como se sabe... Eu hoje felizmente pensei, não digas mal nada do que é função pública, Marta, está calada, está calada. Não digas já não me portar tão bem. Nós já falámos há bocado mal, não é preciso falarmos agora. Já está tudo dito. Essa realidade e portanto sabe bem o que é isso e sabe bem que isso para mim desvirtua tudo aquilo que deve ser o sistema de gestão de desempenho, portanto, enfim, portanto essa parte já falámos hoje de mal, mas eu gostava de falar um bocadinho agora contigo sobre esta relação entre o sistema de recompensas, sobre o qual também já falei hoje com eles, com o sistema de avaliação ou de gestão do desempenho, porque um sem o outro a mim parece-me muito pobre, ou seja, se não existe efetivamente o reconhecimento do mérito que seja recompensado, o que é que interessa ter um sistema de gestão de desempenho? Fala-me um bocadinho sobre essa relação. Sim, para mim, sistema de recompensas, sem se falar em avaliação de desempenho, não é um sistema de recompensas, potencialmente é dar qualquer coisa, tipo dar aumentos, ou é bom para as empresas que equacionem os aumentos só como aumento e não como efetivamente um sistema de recompensas. Temos sempre que pensar do ponto de vista da gestão, não é? Porque também estamos a gerir pessoas, não estamos apenas, eu costumo brincar com os meus alunos muitas das vezes e digo, não estamos a ser parametrizados para ser uma Mahatma Gandhi.
há aqui uma parte de gestão antes de recursos humanos que está diretamente ligado a isto, que é, Claro. o que é que nós queremos? Queremos sempre duas coisas, obviamente, desenvolver as pessoas, melhorar as suas competências, ok? E mantê-las motivadas na sua função e no seu local de trabalho. Isto, para mim, é quase que a minha visão diária do que é trabalhar com as pessoas a este nível. Mas depois tenho outro lado, que é, ok, então vou recompensar os excelentes, os que têm mais mérito, os que têm demonstrado melhor performance. E atenção, não apenas individual, performance comportamental, KPIs quantitativos e relacionamento com os outros. Mas eu tenho lá pessoas excelentes nas almoçaradas e nos eventos da empresa, quando não havia Covid e podíamos fazer eventos. Mas não é bem essa excelência que eu quero recompensar. Eu quero recompensar os que são excelentes nas suas tarefas, mas nas tarefas que nos ajudam a concretizar os objetivos estratégicos e a conseguir resultados na empresa. E é aqui que tem que estar o alinhamento, ok? Eu tenho que ter um sistema de recompensas, obviamente alinhado com o mérito, e é por isso que eu tenho que o alinhar com a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho tem que estar construída de maneira a avaliar bem o desempenho que é importante e não aquele que não serve para nada. Porque depois também há este, não é? Há o desempenho da pessoa. A pessoa nunca falta. Ok, nunca falta, mas depois concretiza alguma coisa que seja estratégico? Não. É presentista. Toca, pica ponto e depois está no Facebook todo o dia. É excelente em quê? Se calhar partilhar coisas no Face que não têm nada a ver connosco, porque não é o nosso gestor de redes sociais. Okay? Então é aqui que começa esta interligação. Uma boa avaliação de desempenho, equitativa, transparente, que realmente me demonstre quem são os nossos colaboradores com excelência, com maior contributo para os resultados, são aqueles que nitidamente têm que ser mais bem recompensados. Okay? E obviamente, para mim a recompensa também não é apenas, volto-vos a dizer, o aumento de salário, ok? É tudo o resto que hoje em dia é uma panóplia de benefícios e de situações que podemos dar aos nossos colaboradores. Nunca me consigo esquecer das PMEs, digo isto muitas vezes. Às vezes achamos que está a falar de uma multinacional e tem dinheiro e podem dar muitas coisas. E eu costumo dizer que muitas vezes, até para uma PME, é muito fácil alinharmos recompensas com o desempenho e muitas vezes basta dar meia hora para uma mãe ir mais cedo buscar um filho à escola. Okay? Não é preciso darmos aumentos gigantescos, às vezes é preciso harmonizarmos determinadas situações que sabemos que são valorizadas pelos colaboradores, até no tal famoso work-life balance, não é? E alinhar essas recompensas muitas das vezes, que não nos custam nada e para uma PME é bem melhor do que dar um benefício, tipo pagar uma pós-graduação, uma coisa do género, porque há empresas mais pequenas que não o podem fazer, não têm capacidade financeira para tal, mas podemos recompensar na mesma. Claro. E acima de tudo isso é uma forma de nós demonstrarmos o nosso apreço aos colaboradores. E quanto mais alinhado com a avaliação de desempenho, melhor. E atenção, há uma forma de recompensar que eu acho que é muito importante. O João há pouco falava nisso, que é o feedback. Há colaboradores que, para eles, acima de tudo, é importante terem feedback da sua chefia ao fim de, se calhar, 3 meses. Nós na empresa fazemos trimestral, garantidamente, e podemos fazer mais vezes, depende da ligação da equipa com isso. Mas ouvir da boca do chefe o que é que se sente em relação à pessoa, o que é que melhorou, o que é que a pessoa precisa de melhorar e o que é que espera dele. Sim, porque olhem que é muito estranho as pessoas irem trabalhar todos os dias, durante anos a fio, e não saberem o que é esperado delas. É triste. Era exatamente por aí que eu ia finalizar esta nossa conversa sobre a questão do feedback. Tu já entraste aí, acho muito bem. Ainda hoje lá está mais uma vez com a Yolanda, estávamos a falar sobre isso, porque a avaliação deles é bianual e eles não têm nenhum feedback durante esses 2 anos, a não ser quando fazem alguma coisa mal, era o que a Yolanda estava a dizer. Portanto, sistema público puro e duro, lá está, temos que falar mal, não há outra hipótese. Aí é um bocadinho público e privado. Nós somos muito bons em Portugal a apontar o dedo
Sim, Somos muito maus a dizer obrigada e a dizer parabéns, estiveste muito bem. Somos péssimos mesmo. Não é? Sim, é verdade, é verdade. E o feedback tem que passar por isto, é chamarmos a atenção com a intenção de melhorar quando a coisa corre mal, mas também termos avaliadores preparados e chefes preparados para dizer parabéns, hoje estiveste muito bem. E isso é essencial, ok? Agora, traz-nos outro obstáculo que também temos que falar, que é o feedback, é um momento muito constrangedor para muitos chefes que eu conheço. Porquê? Porque é o momento em que eu digo, mas depois também ouço, e há chefes em Portugal que não estão preparados para ouvir. A Yolanda vai contar uma das... Não, eu iria só dizer mesmo isso, que eu acho que é importantíssimo passar pela chefia, saber como dar feedback e como receber feedback, porque o que eu sinto é que realmente não há essa preparação. E é muito mais fácil, às vezes, entre aspas, despejar o que tem de ser dito e fica-se por ali e acabou. Pronto, está feita a avaliação, está dado o feedback e não é isso. Ou seja, acaba mesmo por ser aqui uma falta de preparação também da chefia. Sim. Sem dúvida, todo este processo é um processo onde tem que existir uma formação para se avaliar como deve ser também. Tem que ser um processo contínuo de ajustar, digamos assim, e isso é extremamente importante. A Yolanda, neste sentido, já tem um belo curso, porque como é do sistema público, já passa por isto tudo. Um belo curso do que não fazer, portanto, não é? Exato! Infelizmente ainda é de facto muito cultural e nós temos muitas chefias que têm dificuldade em ouvir que do outro lado às vezes não foi possível concretizar determinado objetivo porque o próprio chefe não deu apoio, ou a chefe, ok? E quando é assim, há que ver a tal lado da escuta ativa e do próprio chefe também ir para casa e refletir um bocadinho em que é que a empresa e em que é que ele próprio pode ajudar o desempenho. E isto também é cultural e tem que mudar dentro das organizações, há abertura à transparência e nós sabemos que a comunicação por norma é nos dois sentidos, eu não posso só dizer e não querer ouvir em troca, porque isto é como nos casamentos, não há só um culpado, há sempre dois, quando vão para o divórcio, não é? O João tem ali a mão no ar. Olha, nem tinha visto, ainda bem que vês. A Isabel até pede perdão, pede para eu não fazer perguntas. Não, absolutamente não. Não, porque este ponto aqui eu acho que a parte mais difícil do modelo de avaliação de desempenho, de tudo isto, é definir objetivos. No sentido que, enfim, não vou entrar na definição de objetivos, no que é definir objetivos, mas muitas vezes o processo começa logo mal na própria definição dos objetivos. Até porque isto é uma convicção que eu tenho. Eu, quando defino objetivos para a minha equipa, eu estou-me a comprometer com o cumprimento daqueles objetivos. Claro. E, portanto, se a minha equipa não cumpre os objetivos que eu defino, eu também tenho culpa nisso. Não é? Portanto, e aqui depois entra no feedback e no alinhamento, etc. Mas agora tinha uma afirmação de provocação, Marta. Que é uma guerra que eu tenho tido em vários sítios, que é o seguinte: eu cumpri 100% dos meus objetivos, como tal eu mereço um bónus. Isto faz sentido ou não? Depende. Primeiro, depende dessa base, se os objetivos estão bem definidos ou não. Eu conheço objetivos que por norma são definidos por baixo para serem alcançados, para se dar sempre bónus, e às tantas já não é bónus, já é remuneração. Acontece em algumas empresas que eu conheço. Acima de tudo, faz-me sentido que a pessoa até tenha direito ao bónus, primeiro, se isso estiver instituído na empresa dessa forma, ok? Se tivermos o tal sistema de recompensas alinhado com a avaliação de desempenho e comunicado desde o início que é assim. E em segundo ponto, garantir que tenha objetivos desafiantes. E isso obviamente não pode estar apenas na mão do tal chefe ou gestor de processo. Deverá obviamente haver também uma análise dos recursos humanos, um acompanhamento, como o João dizia bem, nós também andamos na empresa e também temos noção e também conhecemos a estratégia da organização quando temos acesso a essa informação, obviamente, e será muito importante garantir que os objetivos são suficientemente desafiantes e difíceis de alcançar, QB.
A Isabel falará sobre isso, obviamente, nas próximas aulas, mas da minha parte, acho acima de tudo que quero muito recompensar quem tenha 120%. O dos 100% far-me-á sentido se esses objetivos para 100% forem algo já difíceis de alcançar. Se o 100% for o chapa 5, não, João, não tem direito a bónus, vou só dar aos 120, sem dúvida alguma. Mas Eu isso quero já excelência. Mas isso tem que estar definido de início, certo? Isso tem que ser claro, que ou atinges aos 100 ou atinges aos 120, isso tem que ser claro. Ou seja, as regras do jogo têm que ser claras, porque senão o processo, lá está, vai com certeza enfermar daqueles problemas da não transparência que só provocam conflitos. Isso tem que ser claro desde o início, claro. Aliás, eu não vou falar disso depois, eu já falei disso hoje, que os objetivos têm que ser suficientemente desafiantes, sem, no entanto, serem daqueles impossíveis, porque tu falaste numa questão muito interessante, que é aquelas empresas que fazem objetivos efetivamente para serem concretizados, que na verdade é uma forma de premiar, mas também há o contrário, aquelas que fazem objetivos que sabem que ninguém vai alcançar para nunca dar o bónus final. E isso é uma questão muito complicada. Típica, por exemplo, durante muitos anos da indústria farmacêutica, que era altamente desmotivador para as equipas que sabiam que era algo que nem pensar se ia atingir, o que é que acontecia? É que desde o início já nem sequer se esforçavam e, portanto, há aqui um equilíbrio que tem que se manter. Marta, eu tenho aqui uma pergunta para ti que foi feita pela audiência, que foi colocada no Facebook e, portanto, já agora vou-te passar essa pergunta. A Susana Pinho foi quem fez a pergunta e pergunta o seguinte: boa noite, gostaria de colocar uma questão à oradora. Na sua opinião, há vantagens efetivas na avaliação de desempenho entre pares e de colaboradores relativamente aos seus superiores hierárquicos? Em que se traduzem? Obrigada. Sim, nomeadamente ao nível do feedback, os superiores hierárquicos é muito importante que também tenham feedback, ok? É uma posição demasiado confortável apenas avaliar e não ser avaliado. E é algo que nós nas organizações devemos, obviamente, combater, até pela lógica dos novos estilos de liderança, que não devem ser novos, devem ser a realidade, não é? Se nós queremos, e andamos sempre a falar em lideranças transformacionais e transcendentais e autênticas, então temos que ter abertura suficiente para que quem avalia também ser avaliado. A avaliação é um momento de desenvolvimento de cada um de nós. Quando eu sou avaliada e me são identificados pontos de desenvolvimento, é extremamente importante para o meu conhecimento enquanto própria profissional e para eu melhorar daí para o futuro. Por isso, a mim parece-me muito, muito importante que os subordinados avaliem os seus superiores, até para os seus superiores poderem desenvolver-se, porque não é por ser superior hierárquico que não precisamos de melhorar, porque nós temos, é um bocadinho como a qualidade, isto é melhoria contínua. Nós todos os dias aprendemos e todos os dias trabalhamos para sermos melhores. Em relação aos pares, muitas das vezes ajuda-nos a termos episódios concretos de que só quem trabalha no dia-a-dia e não é chefe de ninguém, poder indicar situações, por exemplo, a desorganização. Mandamos sempre coisas fora de hora, é aquela pessoa que manda sempre mails às 7 da manhã. São incidentes que são importantes no sentido de nós explicarmos à pessoa que há pequenas arestas a limar. Se calhar não tem um impacto assim tão gigante na avaliação final, mas poderão ter um impacto muito importante no desenvolvimento pessoal. Exatamente. É uma forma de alinhar as expectativas individuais de desenvolvimento que todos têm hoje. Agora, eu sou completamente favorável à avaliação dos superiores hierárquicos pelos seus subordinados. Acho que é super importante. Achar que isso é cultural muito, muito, e que tem que passar, antes de tudo aquilo que tu falaste... Primeiro arruma-se a cultura e depois arruma-se o sistema de avaliação de desempenho. Cultura, eu não digo outra coisa, há duas, como sabes, eu sou a maluquinha da cultura, sou verdadeiramente aficionada e, portanto, sim, já falei disso e falo toda a hora. Perguntas mais para a Marta? Isabel? Tem que a chatear, pois está claro, a Isabel é tão interventiva, está tão caladinha. Já ouviu que chegasse para ter 20 questões no mínimo. Não, eu ia fazer uma mini provocação à Marta, era perguntar quem é que elabora a avaliação de desempenho direcionada a ela e se ela já alguma vez ficou aquém dos objetivos e como é que reagiu. Muitas vezes. Em 2020 vou-lhe dizer que não atingi os 100%. Fiquei para aí nos 97%, por aí, coisa do género. É o diretor-geral da empresa que faz os meus objetivos.
uma componente da nossa avaliação é transversal para toda a organização, ou seja, a matriz comportamental é aplicada desde a direção, inclusive a do diretor-geral, até aos operacionais de chão de fábrica, e por isso 25% da nossa avaliação de desempenho é comportamental e transversal a todos e igualzinha para todos. Quem exerce cargos de direção tem ainda mais um item a ser avaliado do que os restantes, mas é igual. E sim, é normal não concretizar sempre os meus objetivos, e não sou eu que desenho os meus objetivos. Atenção, dou e partilho ideias com o meu superior hierárquico no sentido de projetos que quero implementar e desenvolver. Definimos prioridades, obviamente, também com o grupo, porque também tenho um chefe funcional na sede, e muitas das vezes existem projetos que são do próprio grupo para todas as subsidiárias e fazem parte, obviamente, da minha avaliação de desempenho. E a verdade é que, olha, em situações como consegui fazer gestão da formação em 2020, quer dizer, não sei se alguém da RH conseguiu, mas eu não consegui. Impossível chegar às horas semanais que eram anuais que eram necessárias. Não deu para fazer essa gestão, foi impossível. E ninguém retirou esse objetivo da minha avaliação, ficou lá e faz parte. Faz parte. A Marta tem muito mau feitio, mas aceita bem quando as coisas... Tem muito mau feitio. Eu acho que há uma coisa importante na avaliação de desempenho: evidências, ok? Dizemos que a pessoa é muito boa e damos evidências do porquê, e dizemos que a pessoa é má ou não concretizou e damos evidências porquê. Nós não gostamos, eu não quero nunca que alguém vá para casa a dizer tive uma nota má, mas eu nem percebi porquê. Isso é que não, mal entendidos não. Para o ano já ninguém compra os objetivos, temos que explicá-los bem, okay? E deixar que o outro nos responda, porque às vezes o porquê ou o contra-porquê pode ter um bocadinho de culpa da organização, e também serve para fazer a organização crescer. Claro, com certeza. Aliás, o acompanhamento, fartei-me já de falar hoje na aula, não adianta nada, obviamente, fazermos e termos os objetivos e ter planeado o desempenho e negociado o desempenho e depois deixar a pessoa andar e só daqui a um ano... A autogestão não é boa. Não pode ser o acompanhamento, dar recursos, às vezes não são, tu há bocadinho falaste nisso e é verdade, que a pessoa às vezes não pode e é culpa do próprio chefe, o chefe tem que poder ouvir isso e tem que saber e tem que estar sempre próximo, ou culpa até de conteúdos funcionais desajustados, coisa que nós temos passado muito com as tecnologias constantes e com as mudanças constantes, e portanto isso claro que sim. Mais perguntas? Não há mais. Eu, da minha parte, não tenho mais perguntas, acho que já falámos dos obstáculos gerais, não é? E daquilo que se pretendia. Não é de todo um mar de rosas, não. É das práticas de recursos humanos essenciais, das mais complexas, esta aliada ao sistema de recompensas. Eu acho que é sempre um trabalho inacabado, ok? Eu nunca vou dizer que tenho um sistema de avaliação de desempenho completamente implementado, porque eu já sei que vou ter que o ajustar e manter o ajustamento, e manter o cuidado, e manter o acompanhamento, quer a avaliadores, quer a avaliados. Mas a verdade é que quando começamos a sentir que as pessoas o reconhecem como equitativo e quando sentimos que as pessoas se motivam quando discutem objetivos e depois quando chegam ao final e acham que a avaliação foi justa, mesmo quando fica aquém dos 100%, eu vou para casa feliz nesses dias. Muito bem. João, não tens mais perguntas? Tenho imensas. Não, mas quer dizer, são 10 e tal também, são 10 e 10, os alunos já estão aqui há tempo. Não, exatamente. Não, Isabel, eu acho que íamos fechar pelo menos a transmissão da aula. Sim. Agradecer à Marta a presença. Tenho N perguntas para fazer, mas vou ficar por aqui. Ia pedir à nossa equipa de comunicação, quando quiserem, saímos da transmissão e fechar a aula. Isabel. Obrigado a todos e boa noite. Tchau, João. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Marta, eu, claro, muito agradecida. Se mais alguém quiser dizer alguma coisa, faça favor, mas penso que não, também já estão desde as 6 horas. Cansados, são 10 da noite. Estão cansados, são 10 e tal da noite. Obrigada por teres vindo. Já vai grande. Gosto muito de ter cá, como sempre, e nós trabalhamos todos os dias juntas, portanto, até breve, ok? Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Meninos, quanto a nós, estamos conversados, nós ainda estamos em live, acho eu, mas vamos terminar a nossa aula. Já sabem que eu vou publicar o trabalho, ok?
e que vocês, qualquer coisa que queiram, ajustam como nós falamos e perguntam-me, está bem? De resto, para a semana cá estaremos e continuaremos, como sempre, felizes. Tchau, até para a semana, meninos. Obrigada, boa noite. Adeus, boa noite, até para a noite. semana.